A bomba contém porções separadas de urânio aquecido e detonadores, que são cargas de explosivo comuns e, ao serem ativados, produzem a compactação dessas porções de urânio, fazendo com que este atinja a massa crítica necessária para a explosão nuclear, causada por reações de fissão. Se formos nos aprofundar nessas reações, veremos primeiramente átomos de urânio de massa 235 e nêutrons. Quando um átomo de massa 235 é bombardeado por um nêutron em alta velocidade, ele forma dois núcleos menores e libera 3 nêutrons, formando assim uma reação em cadeia. O projeto Manhattan se iniciou em 1939 e teve impulso com uma carta que Albert Einstein enviou ao presidente dos Estados Unidos, avisando que a Alemanha estava evoluindo seus estudos sobre a bomba atômica e tinha risco de construção. O projeto ficou lento durante 2 anos, mas em 1941, os Estados Unidos fez um grande empreendimento de milhões, com a notícia de que a Inglaterra também estava trabalhando em projetos de bomba e que a Alemanha estava mais adiantada. O mundo estava em guerra e havia uma pressa para o desenvolvimento bélico. O projeto Manhattan tinha 3 sedes secretas, uma no Tennessee, uma em Washington e uma no Novo México. No Tennessee, a função era produzir urânio 235. O centro de Washington era encarregado da produção de plutônio, e no Novo México era encarregado da construção da bomba. O teste da bomba atômica foi realizado no Novo México no dia 16 de julho de 1945. Foi considerado um grande sucesso, no qual os cientistas descobriram a grandiosa potência que a bomba tinha. Em 1941, os Estados Unidos sofreram um ataque do Japão na base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, e ao longo desses 5 anos houveram muitos combates arrasadores. Em 2 de agosto de 1945, os Estados Unidos deu a opção do Japão para se render, mas o orgulhoso imperador recusou. Consequentemente, o presidente americano Truman mandou o lançamento da bomba Little Boy no dia 6 de agosto para Hiroshima, e 9 de agosto foi lançado Fat Man em Nagasaki. Os Estados Unidos tiveram como intenção acabar com a Segunda Guerra Mundial, concretizar a derrota japonesa e impedir a morte de milhares de norte-americanas, sendo que certas pessoas acreditam que foi dispensável o lançamento das bombas, e elas tiveram como real razão demonstrar o poder bélico dos Estados Unidos e o pontapé para iniciar a Guerra Fria. Em 1945, após o lançamento das bombas, os que não morreram foram vítimas de radioatividade, queimaduras, cegueiras, câncer, queda de cabelo, entre outros problemas. Além disso, tiveram que conviver com deformações físicas, psicológicas e com o preconceito social dos que estiveram no atentado. Os que estavam presentes no lançamento da bomba e estão vivos até hoje ainda têm que viver com as deformações ou constantemente ir ao médico para ver sua situação. Aqueles que são de famílias que estiveram na tragédia têm que lidar com as consequências da radioatividade que são passadas de gerações e gerações, como por exemplo a deformidade mental ou física ou até alguma doença hereditária. O lançamento da bomba sobre Hiroshima e Nagasaki provocou a morte de milhares de civis, principalmente de crianças, mulheres e idosos que não tinham condições de se defender. O Japão também já não tinha mais condição de vencer as tropas americanas, então era só os Estados Unidos aguardar um pouco para a rendição. A bomba nuclear também provocou efeitos desastrosos por causa da radiação, que gerou sequelas por gerações, além da destruição das cidades. Com isso, os lançamentos da bomba deveriam sim ser considerados um crime contra a humanidade. A energia nuclear é aproveitada em 4 áreas. Na medicina, é utilizada para radioterapia e em exames de cintilografia que detectam a radiação emitida, ou em tratamentos contra o câncer de tireoide, no qual a radiação gama destrói as células doentes. Nas usinas nucleares, gera energia através da fissão de combustíveis radioativos. Nas indústrias, os radioisótopos podem detectar vazamentos, falhas em lâminas, pneus, entre outras coisas. E na agricultura, também os radioisótopos acompanham o metabolismo das plantas e identificam o que elas precisam para crescer, caso haja algum problema. A grande extensão territorial do Brasil o torna um país rico em matérias-primas e conta com uma das maiores reservas de urânio do mundo, que é o material utilizado na energia nuclear, poupando então a importação. Além disso, a energia nuclear seria uma boa opção para o nosso país por ser relativamente limpa e por não ser tão cara como a energia elétrica, tornando a energia mais acessível para as outras classes sociais. Apesar de não ser renovável, uma pequena quantidade de urânio já pode abastecer uma cidade inteira. A ONU realizou alguns tratados para evitar desastres como guerras. Em 1963, o Tratado de Proscrição das Experiências Nucleares na Atmosfera, no Espaço e sob a Água envolviam 4 países, sendo eles Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda e Rússia, e tinha como objetivo de proibir o uso dessas para fins que não fossem pacíficos. Em 1967, o Tratado de Tlatelolco visava a paz mundial, proibindo a produção de qualquer arma nuclear.
Em 1968, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi feito para diminuição de possibilidade de genocídio, impedindo então a disseminação, já que havia risco de uma guerra nuclear. Em 1996, então, houveram dois tratados, um com a intenção de implantar o desarmamento nuclear e outro de regulamentação das armas pelo fato do crescimento de ações terroristas. Na atualidade, os países que contêm armas nucleares legalmente são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China e Irã. Ilegalmente, ou seja, fora do EAN, a Índia, a Coreia do Norte e o Paquistão. No dia 14 de 7 de 2015, 7 países entraram em um acordo nuclear. O Irã, Estados Unidos, a Rússia, França, Reino Unido, Alemanha e China acordaram que o governo iraniano não deveria produzir bombas nucleares, garantindo um programa pacífico com as outras potências, permitindo a revisão de suas instalações nucleares e investindo no desenvolvimento do urânio. Em troca, as potências devem liberar ativos iranianos congelados, reduzir mudanças comerciais a partir de 2016 e cancelar restrições contra a aviação, banco, exército e tirar o Irã da lista de países sancionados pela ONU.